vocês acham sobre isso? Vocês acham que o caminho contra-intuitivo é o correto? Pessoal, meu nome é Débora. Depois que eu comecei a estudar direito, eu parei de ler livros assim e eu decidi fazer um compromisso público de ir lendo e comentando esses livros com vocês, dizendo o que eu acho e também esperando trocar ideias sobre o que vocês acham sobre os livros que eu tô lendo. Então eu vou ler, comentar e a gente vai seguindo nesse ritmo, tá bom? É só um compromisso público mesmo para quem sabe eu conseguir voltar a ler como eu lia antes, que eu lia bastante. Vamos começar pelo livro A Sabedoria dos Estoicos. São escritos relacionados de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Esse livro aqui, vou deixar aqui a imagem dele na capa na edição para vocês, tá bom? Da vida feliz. Não há nada neste mundo, talvez, que seja mais falado e menos compreendido do que o tema de uma vida feliz. Ela é o desejo e o projeto de todos os homens. No entanto, não há um em mil que saiba no que essa felicidade consiste. Vivemos, contudo, numa busca cega e ávida por ela. E quanto mais nos precipitamos no caminho errado, mais distantes estamos do fim da nossa jornada. Realmente, aqui a gente começa com um tapa na cara acerca da felicidade, né? Do quanto a gente está buscando essa felicidade de forma cada vez mais louca e ansiosa. E eu acho que os vídeos rápidos e, enfim, a dopamina barata que a gente consome todos os dias, ela é uma prova disso, né? Então, quanto mais a gente se precipita no caminho errado, mais longe a gente está do fim dessa jornada que é de encontrar a felicidade. Eu super acredito nisso também. Vamos primeiro, portanto, pensar em que ponto deveríamos estar e depois na forma mais rápida de alcançarmos. Se estivermos com a razão, descobriremos a cada dia, todos os dias, o quanto melhorarmos. Mas se seguimos os clamores ou os passos de pessoas que se desviaram do caminho, devemos esperar ser desencaminhados, continuar os nossos dias andando a esmo e no erro. Portanto, é de suma importância que levemos conosco um guia hábil, porque não é nesta, como em outras viagens, que a estrada nos leva ao nosso lugar de repouso. Ou, se acontecer de um homem se desviar, os outros talvez o recoloquem no caminho certo. Ao contrário, o caminho mais trilhado aqui é o mais perigoso, e as pessoas, em vez de nos ajudarem, enganam-nos. Então não vamos nos seguir como animais, mas guiar-nos pela razão e não pelo exemplo. Aqui ele foi certeiro. Parece que isso foi escrito ontem, né? Que isso acontece muito na vida da gente hoje, que as pessoas não estão muito preocupadas em nos levar para o caminho certo, né? Ou nos levar para a forma de felicidade, para a forma de vida que não vai nos dar mais felicidade. Não, via de regra, estão preocupadas consigo mesmo, com o que traz felicidade para elas mesmas, né? É o que eu penso, pelo menos. E o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que realmente as pessoas estão preocupadas em nos levar para o caminho certo? Eu penso que não, porque elas estão mais preocupadas em nos desviar também. Porque muitas vezes o caminho errado para nós é o caminho que conduz ao final do projeto de felicidade de outras pessoas. Não que todo mundo seja mal, né? Mas acontece com a nossa vida o mesmo que acontece com um exército em retirada. Um tropeça e outro cai sobre ele. E assim por diante, um sobre o outro, até que todo o campo de batalha se transforma num amontoado de homens caídos. E o problema é que o número da multidão a conduz contra a verdade e a justiça. Por isso temos de sair da multidão se quisermos ser felizes. Por isso a questão da felicidade não é algo a ser decidido pelo voto. Não longe disso, a pluralidade de vozes ainda é um argumento dos equivocados. O homem comum considera mais fácil acreditar do que analisar, e contenta-se com o que é habitual, nunca avaliando se isso é bom ou não. É um choque, assim. Sabe uma coisa sobre isso que me traz muita dúvida? O que ele está falando aqui é que para a gente é mais fácil seguir o que está todo mundo fazendo ou falando do que analisar se realmente ir contra a multidão é o caminho correto. Mas assim, num mundo em que tudo se torna conteúdo, até o caminho que seria correto parece que é meio contraintuitivo, assim. Porque, por exemplo, eu fico pensando, fazer exercício físico seria o caminho correto.
Mas hoje há uma onda de produção de conteúdo sobre exercício físico e sobre uma vida ascética. E se a gente não tem essa vida ascética, se a gente não tem essa rotina de exercício, a gente está fora da multidão. Então, o que seria isso? Estar dentro da multidão, nesse caso, seria ser conduzida à felicidade, ter, então, uma vida de exercícios ativos e uma vida ascética. Só que, e se a gente não consegue ter isso, sabe? Eu acho que seria analisar dentro da nossa própria vida o que é possível ter dentro das nossas condições, para a gente conseguir entender onde a gente está, que foi o que ele falou no início do segundo parágrafo, e encontrar a felicidade. Porque, é como eu disse, até o que seria contra-intuitivo, que seriam hábitos saudáveis, hoje se tornou uma multidão. E não no aspecto bom, é no aspecto que às vezes, muitas vezes, nos traz culpa. Porque, bom, eu trabalho 12 horas por dia, eu não vou conseguir ter essa vida saudável que os influenciadores têm. E, enfim, comprar um tênis de R$ 700 para correr e ter uma vida astérica, ter uma casa astérica, uma rotina astérica, uma cafeteira astérica, enfim. Então, onde está a felicidade, sabe? É isso que eu fico. Seria ir contra a multidão, mas a multidão parece que está indo para todos os lados. Então, talvez a felicidade também não seja sobre o caminho genérico, sabe? Porque é óbvio que ter uma rotina saudável, nesse exemplo que eu dei, seria uma coisa que nos traz felicidade. Mas seria como a gente está seguindo isso, sabe? Qual que é o caminho para chegar a essa rotina saudável? Eu acho que seria mais ou menos aí, porque todas as coisas são boas até que a gente mesmo desvirtue, né? Então, não sei. O que vocês acham sobre isso? Será que é uma reflexão muito. Enfim, é o que eu fico pensando. A pluralidade de vozes ainda é um argumento dos equivocados, porque não é porque tem muita gente falando sobre aquilo que aquilo em tese seria bom, ou seria o caminho adequado para a gente seguir, né? Por um homem comum, falo tanto do nobre quanto do pé rapado, porque eu não os diferencio pelo olhar, mas pela mente, que é a melhor juíza do homem. A felicidade mundana, sei, a atordoa, mas se alguma vez o homem voltar a si, ele confessará que o que quer que tenha feito, ele deseja que seja desfeito, e que as coisas que ele temia eram melhores do que as coisas pelas quais ele rezava. Isso é muito profundo, eu acho, para o meu próprio conhecimento. Então é isso, pessoal. Por hoje foi isso. A gente ainda está na página 28, mas a gente não leu nenhuma página. Só que eu espero. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o caminho contra-intuitivo é o correto? O que vocês acham sobre tudo isso que a gente conversou? Vocês acham que até os caminhos bons estão sendo desvirtuados pela uma rotina e uma vida de aparências, sabe, performance? Onde que tá o erro nosso para alcançar a felicidade? Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso e se vocês concordam ou se isso, enfim, é muita loucura de uma reflexão. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo. Se vocês gostaram, assistam os demais vídeos aqui do canal. Com certeza já vai ter outros.